E nessa noite o tema é: você teme a Deus? Você teme a Deus? Esse é o tema. Todas as pessoas que temem a Deus, William, é abençoada. Todas as pessoas que entram nesse lugar com o temor do Senhor, entram num lugar de bênção. Dificilmente, poucas pessoas carregam esse temor. Cuida das crianças, por favor. Poucas pessoas carregam, pastor Pedro, esse temor. Muitas pessoas, William, carregam medo. Por quê? Porque lá no jardim do Éden, existia um temor. Mas também depois que Adão pecou, Adão e Eva, entrou também o medo. E entrou também a rejeição, entrou também um sentimento de abandono. Tudo isso entrou na vida de Adão e na vida de Eva. E muitas pessoas que não entram nesse lugar em Deus, carregam esses sintomas de abandono, porque quando Adão pecou, a primeira coisa que Deus fez foi se afastar dele, porque Deus não habita com o pecado, e tirou ele. Então Adão carregou um sentimento de abandono. Mas Jesus veio e morreu na cruz, nem é Santa Ceia hoje, para nos resgatar de novo para Ele. Que venha o temor de novo para nós. E eu anotei o que significa temor, pastor Roberto. Temor significa sentimento profundo de respeito e obediência. Eu preciso que você entenda, se você tiver caneta, anote, porque através das escrituras, há de criar algo dentro de você. Que o temor, então, é um sentimento de profundo respeito e obediência. Abra comigo lá em Provérbios. Quero ler Provérbios primeiro, para depois entrar na história de uma família. Provérbios primeiro, Provérbios 14, versículo 26. Quero ler Provérbios primeiro, para depois a gente entrar numa história de uma família que tinha tudo para dar certo. Provérbios 14, versículo 26. Oh, glória, o Wesley está aqui. Conseguiram encontrar? Está no telão. Diz assim: aquele que teme ao Senhor é abençoado, com todo amparo e segurança. Força e refúgio também para os seus filhos. Força e refúgio também para os seus filhos. Versículo 27. O temor do Senhor é fonte de vida e é capaz de nos afastar da cilada da morte. O temor tem condições de nos fazer isso, de nos abençoar tanto a nós e trazer também refúgio, pastor Roberto e Bia, para os nossos filhos. O temor faz isso, Fernando. O temor vai vir sobre nós, bênção, e também sobre os nossos filhos. Porque o temor é a obediência, é um profundo respeito por Deus. E ele ainda também diz que nós vamos escapar das ciladas da morte. Quem quer ter vida em Deus? Então tema Ele. Guarde esse versículo na tua agenda, guarde. E se for possível, todos os dias lê ele. Até que você entenda que o temor vai guardar você e a sua casa. Eu quero entrar agora numa história, que Deus me dê graça para que eu possa acelerar. Uma história. Estão rindo aí? Eu vou botar no WhatsApp 1 e-mail, 2, né? Eu tento fazer isso mais rápido, para que você possa caminhar comigo. Amém? Quem está me entendendo até aqui? Então abra a tua Bíblia comigo.
lá em 1 Samuel. 1 Samuel 3. Primeiro Samuel 3, versículo 11. 1 Samuel, ele fica do ladinho do 2 Samuel. 1 Samuel 3, versículo 11. Encontraram? Diz assim: então o Senhor revelou a Samuel: eis que estou a ponto de realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos aqueles que ficarem sabendo. Na ocasião certa, escuta só, versículo 12. Na ocasião certa, executarei contra Eli tudo o que prometi fazer à família dele, do começo ao fim. Versículo de número 13. Portanto, eu lhe afirmei que julgaria sua família para sempre, por causa do grave pecado dos seus filhos. Grave pecado dos seus filhos, do qual ele tinha pleno conhecimento. Pleno conhecimento. Seus filhos se fizeram desprezível e blasfemadores contra a minha pessoa, e ele não os puniu. Ela é uma passagem que mexe muito comigo, porque nós, como pai e como mãe, nós temos o dever de corrigir, pastor Pedro, os nossos filhos, de chamar a atenção deles. A Bíblia diz que aquele que chama a atenção dos filhos, livra eles da morte. Mas também, se eu não repreender os filhos, eu estou cooperando para a morte deles. Essa é uma história de um profeta, Fernando, chamado Eli. Aliás, ele não era um profeta, ele era um sacerdote do templo. Um homem que tinha o conhecimento e tinha recebido de Deus uma direção de cuidar do templo. E também ele tinha filhos, que ele também ungiu, pastor Pedro, como sacerdotes também. Então, o profeta Eli, junto com a sua família, cuidava das coisas do Senhor. Amém? Só que os seus filhos, eles não faziam de maneira certa. Eles cuidavam do templo, amém? Aqui era o templo, vamos dizer que aqui era o templo, pastor Roberto. Logo aqui, a Arca da Aliança. Então aqui, vamos dizer que era um cenário do tabernáculo, eles cuidavam de todo o cenário. Colocavam lenha, lavavam as mãos, matavam o cabrito, iam lá diante da arca, tudo. Só porque os seus filhos não temiam a Deus. O que é temor? Obediência. Eles não temiam, William, eles não se importavam com a arca da aliança, ou seja, eles não se importavam com a presença de Deus. Vem comigo nessa história. Então isso se passou anos após anos, pastor, eles ali servindo na casa de Deus e não se importando. Os filhos desse homem se prostituíam. O filho desse homem pegava o dinheiro do gasofilaço. Esses dias eu brinquei, eu disse, eu tenho certeza que os meus filhos não mexem num tostão. Eu posso colocar o Natan dentro de um cofre, pastor Pedro, cheio de dinheiro. Eu falei, eu posso colocar o Natan dentro de um cofre, cheio de dinheiro. Tiver ali umas moedinhas, pai, posso pegar alguma coisa aqui? Porque eu conheço meu filho, porque ele faz isso lá em casa. Ele, pai, tem um dinheirinho aí. Eu disse, fala, buscar minha carteira, meu filho. Ele traz a carteira
E ele não abre, ele entrega para mim. Aí eu assim, abre aí, pega aí uma nota de 5. E ele, ou uma nota de 2. E ele pega exatamente aquilo. Porque ele nunca viu o pai, nunca verá o pai mexer naquilo que não pertence a ele. Nós como os pais, nós precisamos dar exemplo. Então o tempo se passou e esses meninos não se importavam, pastor Pedro, com a presença de Deus. Mas um dia, veio uma guerra, Alexandre, para aquela cidade. Veio uma guerra. De em tempo, vai vir guerra sobre nós, amém? Vai vir. E você precisa estar o quê? Em comunhão com Deus. Para suportar tudo isso. É isso que vai nos dar estrutura física e emocional. Se eu não tiver todos os dias no secreto, eu não vou suportar quando vir sobre mim. Quando vir sobre mim, eu não vou suportar. Eu vou entrar em depressão, eu vou entrar em desespero, eu vou sair da igreja, eu vou deixar o meu marido, eu vou abandonar a minha casa. Eu lembro certinho o que a minha mãe dizia, gente. Igreja, ainda hoje eu brinquei, meu amor, hoje eu estou com vontade de sumir com a minha mãe. Porque ela dizia de tempo em tempo, ela assim, dá vontade de sumir. Aí eu, seu nego, eu estou com sentimento de sumir hoje com a minha mãe. Eu falei, pastor Roberto, estou com uma angústia dentro de mim. E tem angústia que a gente não sabe, William. O William está lá, meu Deus do céu. Altair, eu olhei para o Altair e chamei o nome de William. Tem angústia que a gente não sabe, mas eu olho para mim, não, eu não pequei. Eu não me prostituí, eu não menti, eu disse, Senhor, então essa obra é tua. Se eu estou angustiado é porque o Senhor está fazendo algo. E eu digo para minha esposa, meu amor, olha o que a igreja está, olha o que está acontecendo na igreja. Por isso que a gente está angustiado, porque está vindo, a gente está trabalhando para o Senhor. E servir ao Senhor é para os corajosos, amém? Servir ao Senhor é para aquele que já decidiu o que quer da vida, gente. Eu escutei um apóstolo que ele disse, para ser crente, Deus ele não confia coisas grandes para crente meia boca. Então seja crente de verdade, amém? Então veio a guerra sobre eles, e eles, pastor Pedro, pegaram e foram para a guerra. Só que nessa batalha, 4.000 homens do povo de Israel foram mortos. E eles ficaram surpresos, porque, não, isso nunca aconteceu. Isso não acontecia. Daí eles disseram assim, o que aconteceu, meu Deus? Vamos trazer a arca. Vamos trazer a arca da aliança. Quando eles foram, trouxeram a arca da aliança, houve um griteiro no meio do povo. Eita glória, ei, o Senhor está com a gente, o Senhor está com a gente. Aí o povo, Roberto, o filisteu, o povo inimigo, eles assim, ó, o que é isso? Ai, meu Deus do céu. Não, meu Deus do céu, é o que estou dizendo. Né? Eles pegaram, o que está acontecendo? É o povo, é o Deus de Israel, é aquele que tiraram ele do Egito, é esse Deus, é ele que tirou eles do Egito. O que nós vamos fazer? Eles olharam um para o outro, não, nós vamos enfrentar eles, porque nós não queremos ser escravo deles. Sabe o que ele disse, pastor Roberto? Os filisteus disseram assim, ó, nós não vamos ser escravo deles, como um dia eles foram nossos. Um dia o povo de Israel era escravo dos filisteus. E eles sabiam o sofrimento que era estar na mão dos inimigos. Só você sabe o sofrimento que é estar na mão daqueles que nos governam. O que te governa? Amém? Então eles trouxeram a arca. Quando trouxeram a arca, mesmo assim o povo inimigo avançou. E para a tua surpresa, o povo de Israel pereceu. Ali, pastor Pedro, mais de 30.000 homens morreram. Mais de 30.000, e eles ficaram desesperados. Então o que aconteceu? Ofni e Finéias
era o nome desses sacerdotes. Ofni e Finéias, que deveriam cuidar da arca com zelo, não se importavam. E Deus disse: eu farei aquilo que eu prometi. Darei. O que eu li? Aquele que souber o que eu vou fazer, vai tinir os ouvidos. E foi exatamente isso. Eles foram para a guerra, e mais de 30.000 pessoas, homens guerreiros, morreram. E sabe o que aconteceu? O povo inimigo tomou a arca da aliança. Algo que nunca tinha acontecido. A arca foi roubada. E Ofni e Finéias foram mortos na batalha. E sabe aquele fofoqueiro? Você conhece algum fofoqueiro? Teve um cara que escapou da guerra. E ele foi correndo para quem? Para o sacerdote Eli. E Eli, quando olhou o cara entrando, ele disse: o que aconteceu? A arca foi tomada. A arca foi roubada. E os teus filhos também foram mortos. A Bíblia diz, pastor Pedro, que ele estava sentado na cadeira. Ele cai. E ele bate a cabeça e ele morre. Deus só estava cumprindo aquilo que ele falou. Então a arca foi tomada, amém? E a arca foi para onde? Para a terra dos filisteus. Só que nesse meio tempo, quando ele caiu da cadeira, a sua nora estava grávida. A nora do profeta Eli, que era mulher de Finéias, um dos meninos. Quando ela soube que o seu marido, a arca foi tomada, o seu sogro morreu, a Bíblia diz que ela ganhou ali na hora o menino. E a Bíblia diz que ela estava ganhando e morrendo. E a Bíblia diz que quando ela ganhou, ela olha para o menino e coloca um nome sobre ele: Icabode. Ela colocou, pastor Roberto, Icabode, porque sabe o que significa? Foi-se a glória. Foi-se a glória. A presença de Deus foi tirada do meio deles. O menino recebeu esse nome como um memorial daquela cidade. E o menino carregava esse nome para realmente trazer uma lembrança de todos os dias que a arca já não existia mais ali. Por eles não valorizar a presença de Deus, eles perderam a presença de Deus. Por favor, entenda o que eu estou falando, que você entenda no teu espírito essa noite. Que eu não estou contando apenas uma história, mas para que você reflita a tua vida hoje. Dentro de uma igreja, dentro de um templo, eles tinham tudo para ser abençoado, mas eles tinham perdido o temor. Quando eu perco o temor, eu perco a presença. Quando eu perco o temor, eu passo a desobedecer. E é muito simples para a gente parar de obedecer, é ou não é? É muito rápido para a gente parar. Então a arca, Bruno, a arca foi tomada e foi levada para o templo de Dagon. Era um deus que eles adoravam. Essa arca foi tomada e colocaram nesse templo, que era um deus que eles adoravam. E nesse tempo, aí eles colocaram a arca lá no templo de Dagon, junto com uma estátua muito grande. E a Bíblia diz que no dia seguinte, bem cedinho, o sacerdote de Dagon, que não era de Deus, quando eles abriram a porta, o Deus deles estava caído no chão. Ninguém é contra o nosso Deus. Aí eles pegam, o que aconteceu? Eles ajuntam a imagem de escultura, colocam em pé de novo. E no dia seguinte, quando eles chegam lá, a Bíblia diz que essa imagem de escultura, pastor Pedro, estava com a cara no chão. A Bíblia diz mesmo assim, com a cara no chão, com a cabeça arrancada e os braços também. Então eles ficaram apavorados, Bianca. Eles assim, não, o que está acontecendo? O Deus de Israel está contra a gente. Então eles pegam, se reúnem entre a liderança e diz o que nós vamos fazer.
porque o Deus de Israel está vindo contra nós. E de repente começou também a vir as enfermidades sobre as crianças. De repente as famílias começaram, Bia, a ficar doentes. E eles assim, meu Deus, tudo é por causa da arca. Vamos dar um fim. Aí se reuniram, não, vamos mandar para outra cidade. Vamos mandar mais para frente, do outro povo, mas ainda eram os filisteus. Tudo da mesma linhagem. Eles pegam, fazem um carro de boi bem novinho e colocam a arca da aliança acima no boi. Quando a arca da aliança chega naquela cidade, aquela cidade também, pastor Pedro, todos ficam doentes. Vai pesquisar a Bíblia. Tinha tumores, pessoas morriam, era um desespero só. Aí sabe o que aconteceu? Vamos tirar a arca daqui, nós não queremos. Jogaram para outra cidade. Quando eles viram que a arca estava vindo, não, pelo amor de Deus, não, pelo amor de Deus, é isso que eu estou dizendo. Não, nós não queremos a arca. Aí mandaram para onde? Para onde? Uma cidade perto de Jerusalém. Ou seja, ela é como se estivesse fazendo assim, ó, voltando para o seu devido lugar. Eu tenho aprendido tantas coisas, pastor Pedro. Tantas tempestades que se levantam. Tudo tem um propósito. A tempestade, pastor Roberto, que se levanta na vida de Jona, é aquele que foi engolido por um peixe grande. O propósito daquela tempestade era só levar ele de novo para o propósito. Tem coisas que nós não entendemos, mas irá acontecer para Deus nos trazer de novo para o propósito. Porque nós andamos muito distraídos. Mas deixa eu continuar na história. Aí eles assim, não, vamos levar então para Israel. Vamos devolver a arca de novo. Então a Bíblia diz que então chega na cidade perto de Jerusalém, mas ainda não era Jerusalém. E sabe aqueles curiosos? Você conhece algum curioso? Quando chega lá na arca, 70 homens querendo espiar o que tinha dentro. E de repente, 50 homens espiam ela. E esses 50 homens são mortos. Não toque aonde não deve tocar. Não olhe para onde não deve olhar. Por favor. Pegue isso para a tua vida. Então houve um desespero naquela cidade. O que nós vamos fazer? Então a Bíblia diz que um homem, ele se reúne numa cidade e pegam essa arca e levam para a casa de um homem. E a Bíblia diz que durante 20 anos a arca ficou na residência ou na casa dessa pessoa. Mais de 20 anos, a Bíblia diz bem claro que o tempo se passou. Mais de 20 anos a arca na casa de uma pessoa. Meu Deus, eu só estou dando uma olhada para não me perder aqui. Nós precisamos nos preocupar com a presença de Deus. Meu Deus do céu. Então, mais de 20 anos, a arca ficou na casa desse homem. 20 anos se passou a arca naquela residência. E nada acontece. Nem morte e nem prosperidade. Era como se aquela arca não existisse, pastor Pedro, dentro daquela casa. O que significa, o que simboliza a arca? A presença de Deus. Mais de 20 anos, aquela família não desfrutava de nada. Apenas uma arca estava ali. Mas um dia, o rei Davi foi coroado. E ele soube que essa arca estava nessa cidade.
Então ele diz: eu vou trazer essa arca para minha casa. Porque só aquele que reconhece desfrutará da bondade de Deus. Não adianta nada eu e você estar na igreja e dizer que é crente, se você não reconhecer quem é Deus para você. Então o rei Davi, ele foi coroado e ele disse: eu vou trazer essa arca para Jerusalém. Então ele pega, prepara novos bois, faz uma carruagem nova para buscar a arca. E eles chegam lá, colocam a arca da aliança na carruagem. Então estava vindo para Jerusalém. Era uma festa, era uma alegria. Eles, glória a Deus, nós estamos resgatando de novo a arca da aliança. Só que no caminho, a maioria já conhece essa história. Os bois tropeçam e a arca quase cai. Então, Uzar, né, ele era usado mesmo. Uzar era o nome de um cara. Meu Deus, que nome difícil. Uzar estava pertinho e quando a arca foi cair, ele colocou a mão. Ou seja, para não cair. E a Bíblia diz que na hora esse homem morre. Eu disse: meu Deus, por quê? E eu fui pesquisar. Vai na Bíblia, vai no YouTube, e olha que olha. Até que eu descobri por que esse homem morreu colocando a mão na arca. Sabe por quê? Porque esse menino Uzar, a arca estava na casa dele, Roberto. Mais de 20 anos a arca estava ali na casa dele. Foi por isso que Deus não tolerou mais. Deus não tolerou mais aquele menino. Ai, porque Deus não gostava dele? Não, é porque ele nunca se importou com a presença de Deus. A Bíblia não fala o que esse rapaz fazia em casa, mas com certeza Deus não aprovava o que ele estava fazendo. E quando esse menino morreu, pastor Pedro, Davi ficou com medo. Ele assim: como eu posso trazer a arca da aliança para minha casa? Eu não vou trazer, não. Ele ficou apavorado. Então ele disse: manda essa arca para a casa de Obed-edom. Essa arca ela foi para onde? Para outra casa. Essa arca foi para outra residência. E a Bíblia diz, pastor Pedro, olha o extraordinário. Numa casa ela ficou quantos anos? 20 anos. Na casa de Obed-edom ficou apenas 3 meses. E a Bíblia diz que toda a sua família foi abençoada. A Bíblia é bem clara. A Bíblia diz assim: a arca ficou durante 3 meses na casa de Obed-edom. E toda a sua família foi extremamente abençoada. Mas a Bíblia não diz por quê. Mas eu creio no meu espírito por quê. Porque quando a arca estava vindo, eu estou pensando comigo. Quando a arca estava vindo, ele disse: a arca vai vir para mim, pode entrar. A arca vai ficar na minha casa, pode vir. Eu creio que ele já começou a arrumar as coisas. Não, a arca vai ficar aqui, ó. Ou seja, a presença de Deus entrou na casa dele. A presença de Deus. E sabe o que eu creio? Que todos os dias ele estava no secreto. Ah, meu Deus, tu está aqui. Tu está aqui na minha casa, meu Deus. Que alegria. Eu reconheço que só o Senhor é Deus. Quando eu reconheço, por favor, gente, igreja, respeita o ambiente. Tem homens e mulheres pagando um alto preço por esse ambiente, para construir um ambiente sadio. Eu tenho orado para Deus, eu digo: Deus, eu carrego uma verdade, que a tua verdade então venha sobre os meus irmãos. Tem gente que não se importa com a presença de Deus,
mente, se prostitui, faz tudo errado, e acha ainda que é gente boa. A presença do Senhor. A Bíblia diz então que Davi, ele assim, o quê? Ele foi abençoado. Ele não morreu. Vamos buscar a arca agora para a minha casa. Mas Alain, a história conta que Davi foi buscar nas escrituras, na Torá, como trazer a arca da aliança para a casa dele. Não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito que o Senhor vai contigo. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Deixa ele entrar. Então, Davi, ele o quê? Ele foi abençoado. Vamos trazer a arca para Jerusalém. E sabe o que ele faz, pastor Pedro? Ele não manda bois e uma carruagem. Não, ele vai nas escrituras. E a Bíblia diz que era só os levitas. Só os levitas. Aqui tem uma miniatura. Só os levitas. Consegue botar aí a arca? Só os levitas poderiam carregar nos seus ombros. Então a Bíblia diz que ele manda os levitas: vem comigo agora, porque agora eu vou fazer o que é certo. Agora que eu sei o que eu devo fazer, eu vou fazer. Porque uma coisa é você não saber, tudo bem. Mas outra coisa é você saber e ainda continuar fazendo o que é errado. Não. Ele sabia que agora tinha que ser nos ombros dos levitas. E a Bíblia diz então que eles chegam até na casa de Obed-edom. Então eles pegam a arca, colocam nas costas e ninguém morre, pastor Pedro. Ninguém morre, porque a Bíblia diz que ele começou a fazer uma festa. E sabe quem é que estava acompanhando a arca da aliança até Jerusalém? Toda a família de Obed-edom estava acompanhando a arca. Sabe por quê? Aonde o Senhor vai, eu irei. Aonde o Senhor está, eu estarei. Então eles vieram jubilando, glorificando a Deus e trazendo a arca. E a Bíblia diz que Davi, ele dançava diante da arca da presença. Por isso que eu danço, eu grito, eu dou glória na presença do Senhor. A Bíblia diz que Davi, ele vinha jubilando e glorificando a Deus. Sabe por quê? Estava trazendo a presença de Deus para o povo de novo. Para o povo de novo, trazendo a presença de Deus. Nós precisamos trazer a presença de Deus. Nós precisamos atrair a presença de Deus da maneira certa. Se eu e você não fazer aqui nessa casa da maneira certa, nós não vamos atrair a presença do Senhor. Nós precisamos fazer o que é certo para atrair a presença de Deus para essa cidade, para a nossa família. E a Bíblia diz que Davi, ele pulava, ele gritava, ele jubilava. E quando ele estava chegando perto de Jerusalém, sabe quem é que observa ele? A esposa. A esposa olha para ele dançando e diz: que vergonha. Ela olha para ele, sabe aquele olhar maligno? Ela olha para ele e diz: que vergonha um homem fazer isso. Então a Bíblia diz que ele chega, coloca no templo,
A Bíblia diz também que ele pega pão, vinho e distribui para cada um que estava ali com ele, ou seja, ele estava ceando na presença do Senhor, porque era uma alegria. E depois a Bíblia diz que logo ele se despediu de todos, ele foi feliz da vida ao ir para a sua casa. Quando ele chega dentro de casa, a mulher dele já olha e diz: que vergonha. Sabe aquele balde de água frio? Quem já passou por isso? Não precisa levantar a mão. Ele chega, William, feliz da vida. Por quê? Tinha sido renovado pelo Espírito Santo. E ele chega dentro de casa, a mulher dele: que vergonha tu fazer isso. Diante do povo, diante das servas. Tu não poderia fazer isso, que vergonha. E ele disse: tu não entende o que eu fiz. O Senhor me escolheu. Ele disse para a esposa dele: o Senhor me escolheu. Como não poderia expressar o meu amor pela presença dele? Como não posso expressar minha graça? Como não vou me expressar por tudo que ele fez? Ele estava falando: Deus, eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei o que ele fez. Como não irei dançar na sua presença? Como eu não posso ficar feliz diante do Senhor? E a Bíblia diz que por causa da atitude daquela mulher, ela nunca gerou filhos. Por favor, não despreze aquilo que o Senhor está fazendo. Cuidado. Não despreze. Não olhe com um olhar maligno. Não olhe. E na época, uma mulher que não gerava filho era considerada amaldiçoada. Por causa da atitude daquela mulher, ela não gerou filho. Que nós possamos valorizar a presença do Senhor. Não despreze, pode subir o louvor. Não despreze a presença de Deus. 20 anos morando com Deus e nada acontecia naquela casa. Você sabe o que está acontecendo na tua casa. Por isso que eu falo que tempo de igreja não muda ninguém. Por isso, pastor Pedro, que talvez dentro de uma igreja, o cara está ali, a família está ali mais de 20 anos, 10 anos, e nada acontece. E um cara chega agora, ele já começa a queimar. Tem pessoas que chegam, questão de dias, o Senhor já vem com provisão, o Senhor já vem com prosperidade. Sabe por quê? Houve uma entrega. Eu não quero te condenar, eu não quero colocar peso nas tuas costas, não. Mas que você acorde. Valorize a presença do Senhor. Durante 3 meses só, toda a sua casa foi abençoada. É o que eu digo, tem muita bênção de Deus para nossas vidas. Talvez você precise o quê? Buscar mais Ele. Dar mais atenção a Ele. Não desprezar a sua presença. Não trazer escândalo. Talvez você precise o quê? Entrar no secreto com Ele. Por favor. A presença do Senhor, você sabia que para uns é vida e para outros é morte? Para muitos é melhor que nunca tivesse conhecido. Porque agora que conhece e não pratica, é desprezando o Senhor. Esse homem, ele perdeu toda a sua família.
E olha tantas coisas, essa história ela é muito longa e Deus me deu graça para contar a você. Deus me deu graça para esmiuçar e entregar. Porque aqui eu falei meia hora, eu tenho que estudar durante muitos dias isso, sabia? Sabia que os pregadores, a gente aprende que para trazer uma mensagem ele tem que estudar o mínimo 10 horas. Então nós pregadores temos que estudar 10 horas. A gente ora, a gente jejua, a gente busca a Deus. E às vezes você vem aqui de qualquer maneira, querendo receber tudo do Senhor. Por favor, faça a sua parte também. Por favor, faça a tua parte. Dia de culto se santifique. Dia de culto se reserve. Para que o Senhor venha e te toque. Se guarde para ser tocado por Ele. Fique de pé, por gentileza. Sua presença é real.